segundo ano, só alegria? Ele morou na área, seu professor de Química 2. E aí, descansados, recuperados, só alegria? Pois é, queridos, bem-vindos ao segundo semestre. Pois é, queridos, estamos iniciando hoje o nosso glorioso terceiro bimestre, apostila 2A. Muito bem, vimos a primeira parte de Química Orgânica, terminamos em Isomeria Óptica e agora nesse segundo semestre vamos trabalhar assuntos mais complexos. Porém, se a gente continuar na pegada, estudando direitinho, bonitinho, sem acumular conteúdo, vai dar tudo certo, beleza? Esse capítulo 15 já é o início da parte importantíssima das reações orgânicas. São várias reações orgânicas que a gente vai estudar, mas a gente vai estudar de uma forma bem dividida. Então não precisa se preocupar não, que a gente não vai correr. Esse capítulo 15 mesmo, a gente vai trabalhar com ele algumas semanas, tá? Porque é um capítulo um pouco extenso. Como vocês estão tendo o primeiro contato, e o segundo ano é um ano em que você tem que ter uma sólida base do conteúdo para encarar ano que vem um terceirão, onde o bicho vai pegar. Ano que vem não tem Covid não, queridos. Ano que vem, ó, pau na mula que ela pula. Já dizia minha avó. Então vamos lá. Capítulo 15 começa então a parte de reações orgânicas, tá certo? Bom, eu quero já de cara trabalhar dois conceitos importantes, porque assim, quando a gente faz uma reação química, vocês aprenderam isso em termoquímica, eu preciso quebrar algumas ligações, fazer umas alterações nas estruturas dos reagentes, para poder formar os chamados produtos. Então, ligações são rompidas, são quebradas. A estrutura dos reagentes vai ser modificada, não é isso? Uma reação química, molécula X se transforma em moléculas Y. Pois é, nós temos dois tipos de mecanismos clássicos com relação à ruptura, à quebra das ligações. São as chamadas cisões. Cisão quer dizer quebra, ruptura. Nós temos a chamada cisão homolítica e cisão heterolítica. O que é uma cisão homo? Homo quer dizer igual. Lítica quer dizer quebra. Então, uma quebra por igual. Então, imaginemos o seguinte. Nós temos aqui uma molécula A2 e aqui estão os elétrons que são compartilhados, tá certo? Então, vai haver uma quebra por igual. O que é uma quebra por igual? Vai ficar um elétron desemparelhado com cada átomo que antes estavam ligados. Nós tínhamos a ligação, mas a quebra vai ser exatamente meio a meio. Como diz o americano, 50-50. Beleza? Então cada átomo vai ficar com seu elétron desemparelhado de origem. Ó, vamos ter dois átomos de A com o seu elétron desemparelhado. Tá? Essa representação com essa bolinha aqui, toda vez que você vê essa representação, essa bolinha aqui, isso significa um radical livre. Radical livre. Tá? Por quê? Porque nós temos um elétron livre, um elétron desemparelhado. Ora, esse elétron desemparelhado, ele antes estava emparelhado, fazendo a ligação, tornando o átomo A estável. Agora que eu quebrei a ligação, separei um átomo de A para cá, um outro átomo de A para lá, cada uma dessas espécies, que eu chamo de radical livre, é uma espécie agora instável. Antes eles estavam estáveis, geralmente obedecendo a regra do octeto, tal, só alegria. Agora que você rompeu a ligação, você gerou uma espécie quimicamente instável, altamente reativa, que são os chamados radicais livres. Gravem isso. Altamente reativos. É interessante porque na medicina se estuda muito o efeito dos radicais livres. E você vai aprender o seguinte, ó, olha o lambda, a letra grega lambda. Isso fala de luz, de comprimento de onda eletromagnética. Por que os médicos falam, olha, evita tomar muito sol? Por quê? Simplesmente está falando de insolação, de ficar com a pele toda queimada? Não. É porque radiação facilita a formação de radicais livres. Tá certo?
A exposição demasiada ao sol não é só questão de câncer de pele, tá certo? Lógico, isso é desencadeado também pela ação de radicais livres. Radicais livres tem na alimentação. Tem muita substância que se utiliza muito hoje em dia nos alimentos industrializados, que quando a gente come, a gente acaba jogando para dentro do organismo radicais livres. E como eles são altamente reativos, eles vão o quê? Procurar se ligar a alguém para se estabilizarem. Só que nessa deles procurarem fazer uma reação química, eles podem o quê? Causar problemas de saúde, alterando a estrutura molecular. É sério isso. Tudo bem? Então existem alimentos que combatem radicais livres. Que tipo de alimento? Aqueles alimentos que geralmente a gente não quer comer, que é frutas, verduras, legumes, entendeu? Determinados tipos de carnes, de peixes, de óleos. A gente quer comer o quê? É salgadinho e refri. E biscoito recheado, e sorvete, e por aí vai. Pois é, quando a gente começa a estudar um pouco mais essa questão da alimentação, a gente vai ouvir falar de radicais livres. Vitamina C, por exemplo, né, é um antioxidante. Ou seja, um oxidante é alguém que causa oxidação de alguém. Você já aprendeu isso em pilhas e eletrólise. Então, um antioxidante é uma espécie que evita que uma outra substância oxide. E oxidar é arrancar elétrons. Arrancar elétron é mudar a estrutura molecular. Tudo bem, queridos? Então a gente começa agora uma parte na química orgânica muito interessante. Eu vou falar muito, se é que eu já não falava, óbvio, né? Mas vou intensificar a questão do cotidiano. Você pode ter certeza nisso. Beleza? Muito bom. Então, cisão homolítica, você gera radicais livres. Quando que eu gero radicais livres? Principalmente com o uso de determinados tipos de radiações. Principalmente ultravioleta. Beleza? Então apareceu a letra lambda, que quer dizer comprimento de onda, você já fica esperto. Formou radicais livres. O outro tipo de cisão é a chamada cisão heterolítica. Hétero quer dizer diferente, então nós vamos quebrar de forma desigual. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Nós tínhamos A ligado a B. E nós não quebramos a ligação meio a meio. Um elétron desemparelhado para um elétron desemparelhado para o outro. Não. Nós quebramos de tal maneira que os dois elétrons da ligação ficaram com o B. O A ficou sem o seu elétron original. Ou seja, ele perdeu o elétron. Quando você perde elétron, você fica positivo. Quando você ganha elétron, você fica negativo. Então, numa cisão heterolítica, você produz íons positivos e negativos. Agora, você sabe que os opostos se atraem. Esse íon positivo está carregado positivamente. Ele é chamado de eletrófilo. Tá? Existem reações que são reações eletrófilas ou eletrofílicas. O que é um eletrófilo? Eletro mais filéu. Filéu quer dizer amigo, quer dizer gostar de. Então o eletrófilo, ele gosta de elétron. Elétron não tem carga negativa? Eu tenho atração por elétron. Eu só posso ter atração por elétron porque eu tenho carga positiva, porque os opostos se atraem. Beleza? Já o B está carregado negativamente. Se ele está carregado negativamente, ele é um ânion. Ele vai ser atraído por carga positiva. Então o B negativo, ele é chamado de nucleófilo. Filo vem de filéu, gostar de, amigo. E núcleo. Qual é a carga elétrica do núcleo atômico? Positiva. Então, se eu tenho carga negativa, eu sou atraído por carga positiva. Então, por isso que ele é chamado de nucleófilo. Gosta do que tem no núcleo. O que tem no núcleo? Carga positiva. Beleza? Então, nós vamos ver algumas reações que funcionam. Substituição, adição e outras reações que funcionam num mecanismo eletrofílico, ou seja, quem vai entrar vai atrás de carga negativa, porque está carregado positivamente,
E existem mecanismos nucleofílicos, ou seja, quem vai entrar, quem vai reagir, vai atrás de carga positiva, porque está carregado negativamente. Beleza? Então são os tipos de cisões, tá? Porque se eu não tiver cisão, se eu não quebrar algumas ligações no lado dos reagentes, eu não tenho como formar produtos. Tá certo? Então, cisão homolítica, radical livre. Cisão heterolítica, forma íons. O íon positivo é o eletrófilo, o íon negativo é o nucleófilo. Bom, e agora vamos começar a falar dos tipos de reações orgânicas. O primeiro tipo que a gente vai ver no capítulo 15 é a reação do tipo substituição. Como é que funciona no futebol, por exemplo? Para entrar alguém, tem que sair alguém, não é verdade? Vai entrar jogador X no lugar do jogador Y. Não é assim? Coisa linda. Então, um sai, um entra. Quem que geralmente sai? Quem que geralmente sai? Hidrogênio. Tá? Nas reações de substituição, 99,9% dos exercícios, ou seja, praticamente é só isso que cai, a gente substitui um hidrogênio por algum outro grupo. Que outro grupo, Mauro? Cara, tem uma montoeira de casos. Eu quero trabalhar só o primeiro caso nesse vídeo para não ficar longo, afinal de contas vocês estão recomeçando as aulas. Mas a gente vai trabalhar esse capítulo 15 bem devagar. Tem outros capítulos que a gente vai poder acelerar mais um pouco, mas esse capítulo em especial traz dois tipos de reações, substituição e adição. Inclusive, para a reação de adição tem uma musiquinha. Se você procurar no El Cancioneiro, tem uma musiquinha lá. Então, não posso trabalhar esse capítulo assim, ó, na correria. Eu tenho que ir bem devagar. E nós vamos trabalhar um bom tempo com reações de substituição. Por enquanto, nós vamos falar isso. Substituição envolve, como diz o nome, sai alguém, no lugar dele entra um outro alguém. Quem que geralmente que sai? Hidrogênio. Bom, uma coisa que eu quero já deixar na tua cachola que nós vamos usar nos exercícios. A reatividade dos carbonos. Porque o hidrogênio está ligado a um carbono, certo? A pergunta é, que tipo de carbono perde o hidrogênio, que vai ser substituído mais facilmente? Carbono terciário. Depois, carbono secundário. E o menos reativo, carbono primário. Não é difícil, né? 3 é maior que 2, 2 é maior que 1. Isso a gente vai ver nos exercícios, você vai entender bem. Tá certo? A ordem de reatividade dos carbonos. Que tipo de carbono perde hidrogênio mais facilmente? Terciário. Depois, secundário. Depois, primário. Bom, o primeiro tipo de substituição que eu já quero adiantar para vocês é a halogenação. O que é a halogenação? Substituir um hidrogênio por um halogênio. Alguém da família 7A. Geralmente a reação é com Cl2 ou com Br2. A gente não usa flúor nem iodo. Por que, Mauro? O flúor é extremamente reativo, então a reação ela é incontrolável, praticamente, tá? É muito complicado você trabalhar com flúor, porque ele é altamente eletronegativo, ele desmonta a molécula muito facilmente. Você quer tirar um único hidrogênio da molécula, ele acaba arrebentando tudo. É meio estabanado, sabe? E o iodo é exatamente o contrário. O iodo da família 7A é o menos eletronegativo. Então a reação se torna muito lenta, muito difícil de acontecer. Então a gente trabalha muito com cloro e bromo. Então aqui nós temos o metano reagindo com o gás cloro. E aqui nós estamos trabalhando um caso bem de boa. A monocloração do metano. Mono quer dizer um. Eu estou simplesmente substituindo um dos 4 hidrogênios do metano por um átomo de cloro. Então, sai um hidrogênio, entra um cloro. Tá, mas e o hidrogênio que saiu? Pega o cloro que não entrou. Entendeu? Então, saiu esse hidrogênio, pegou o cloro que estava aqui e formou HCl. E aí o cloro que estava aqui entrou. Eram 2 cloros. Um entrou e o outro esperou o hidrogênio que saiu do metano. Beleza?
É, matéria nova, né? Não estava muito acostumado, estava parado, estava de boa, só assistindo série. Pois é, queridos, voltamos com carga total. Eu tô animado. Uhul! Beleza? Então agora vamos pegar o livro 2A, capítulo 15, começar a fazer os exercícios. Não tem muitos exercícios dessa pequena parte do conteúdo que eu trabalhei até agora. Mas a gente vai acumulando os conteúdos, tá certo? E aí a gente vai conseguir fechar esse capítulo. Ok? Hashtag bora estudar. Forte abraço e hasta la vista!